Depois de 40 anos independente de Portugal, o Brasil é um gigante. Rural, pobre, analfabeto e escravo. Um país escravocrata, um país selvagem, analfabeto, de hábitos toscos. O país tem escravos, tem muita aristocracia. Um país com uma dependência, uma pobreza muito forte, com condições de saúde pública inexistentes e sem escola. É que tem aquela tese de que o Brasil tem uma história mansa e pacífica, né? Que o Brasil é a terra do homem cordial. Em 1864, o Brasil é uma monarquia controlada por um homem de 38 anos, que está no trono desde os 14. Dom Pedro II. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica e o sul do país começa a trazer notícias preocupantes. O sul do Império Brasileiro faz fronteira com 3 repúblicas: Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e Argentina se unem para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos. Só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Com esse novo cenário, o Paraguai, para usar a Bacia do Prata, precisa negociar com as 2 maiores potências da região. Paraguai ou estava com Argentina contra Brasil ou com Brasil em contra Argentina, pero nunca al mismo tiempo con las 2 potencias mayores de la región. O Paraguai é governado por um também jovem de 32 anos, Francisco Solano Lopes. The war had one commander from the beginning to the end on the Paraguayan side. Solano Lopes havia arregimentado as suas forças, dando-lhes a certeza de que lutavam pela liberdade, por uma causa justa e pela pátria. Então isso fazia com que eles fossem indômitos. He conducted the adventure as a military adventure. Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez seu exército crescer de 10 mil homens para quase 100 mil combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital a um campo militar. E também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Porque tuvo todo el poder en sus manos e não midiu exatamente suas limitações. Antes de atacar, Solano Lopes tenta conversar com o Brasil, mas Dom Pedro II não responde à carta que Solano Lopes envia. That is when Paraguay is forced to take action. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. Através do Rio Paraguai, os soldados invadem Corumbá, no Mato Grosso. O exército paraguaio avança. Outra frente do exército chega ao Rio Grande do Sul e toda a cidade de Uruguaiana foge. O Paraguai invade o Brasil, mas é só o começo. Pressionado pelas tensões políticas do Rio da Prata, Solano Lopes está em guerra com o Brasil. Manda seu exército tomar o sul do Mato Grosso, região que quer anexar ao território paraguaio, e o Rio Grande do Sul, para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Só que Dom Pedro II não se rende. E em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai. E forma, em 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. 11 de junho de 1865, Corrientes, Argentina. Começa a maior batalha naval da história da América do Sul. A formação dos estados na região da Bacia do Prata é a grande causa da Guerra do Paraguai. A Bacia do Prata é constituída pelas águas dos rios Paraguai, do gigante rio Paraná, que vem do Brasil, e do rio Uruguai. O grande problema de Solano Lopes nesse momento é que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueiam sua saída para o mar, o que causará a morte econômica do Paraguai. 9 navios brasileiros na margem do Riachuelo. 9 navios paraguaios se preparam para a emboscada.
Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Ele parte para cima dos vapores paraguaios e muda o rumo da batalha. O Brasil vence e mantém o controle da Bacia do Prata. Anos depois, Dom Pedro II manda produzir um quadro épico sobre a batalha. E embora o quadro seja maravilhoso, ele cheira mofo historiograficamente falando, né? Não foi assim que as coisas se passaram ali. Toda a história é fabricada. O Dom Pedro espertamente tentou fabricar a história brasileira, a sua versão oficial, que a gente continua acreditando até hoje, né? Saldo da Batalha do Riachuelo. O Paraguai tem 4 navios e 6 chatas afundadas e cerca de 300 mortos em combate. O Brasil tem um navio afundado e perde 100 homens. Os aliados mantêm o controle na Bacia do Prata e Solano está acuado em seu território. Solano começa a perder o controle da situação. A Tríplice Aliança se fortalece. Quem vai invadir o Paraguai agora é o Brasil.